Olá, boa noite. Hoje eu estou aqui bem mais tarde, porque eu cheguei na casa do meu filho, né? E já cheguei tarde, cheguei era umas 7 horas da noite, até que eu botei tudo no lugar de novo e tomei um banho, né, para refrescar. Agora estou aqui, vamos ler mais um capítulo, né, do nosso profeta Ezequiel, do livro do profeta Ezequiel. Foi um passeio bom. Hoje nós fomos uma floresta maravilhosa. É uma floresta tombada, né? Quer dizer, um patrimônio, né? Mas muito grande. Nós andamos muito, muito mesmo. Ficamos mais de 3 horas caminhando nessa floresta. Gente, a floresta é tão grande que não dá para você fazer ela. Eu acho que você pode passar o dia inteirinho andando nela e você não consegue cobrir toda ela. Pra você ter uma ideia, ela tem desde cachoeira, lugares assim incríveis, muitas flores, muita coisa, muito bonita, muito bonita. É uma reserva natural muito bonita. E vamos estudar hoje o capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel. Eu hoje alguém colocou na minha página um cantor americano e muito famoso nos Estados Unidos e famoso também no mundo todo. E aí eu fui ler a história dele, né? Primeiro eu queria saber se ele ainda estava vivo, porque ele já está com 89 anos, quase 90. Ele nasceu em 1934. Então, eu fui dar uma olhada na vida dele. Depois que o ministério dele estava muito bom, muito grande, ele caiu em adultério por 2 vezes com prostitutas. E aí eu me lembrei do profeta Ezequiel e do capítulo que nós estudamos ontem, né? Lembram? Pois é. Olha, quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Se esse homem não se arrepender genuinamente do pecado que ele cometeu, se ele não se arrepender genuinamente da, da vergonha que ele trouxe sobre o Evangelho, toda a justiça que ele fez, ele destruiu em 2 ocasiões em que ele devia dizer não ao pecado. Ele não disse, depois de velho. Depois de velho. Envergonhando o Evangelho. Até artistas como... Como é o nome daquele homem muito doido? Esqueci o nome daquele homem. Ele é muito doido. Deixa eu ver se eu pego o nome dele aqui. Até ele fez... Ele é um roqueiro, sabe? Um roqueiro muito maluco. Vocês aí no Brasil não vão conhecer ele, não.
o, a, a Mike Jagger. Não, não, Mike Jagger. Mike Jagger, vocês sabem quem é, né? Ele, eles fizeram uma música para ele, mas assim, debochando mesmo, sabe? Muitos artistas fizeram músicas debochando da situação. Então ele trouxe vergonha para o Evangelho. Não é o Mick Jagger, não, é o outro. Muito famoso aqui na Inglaterra. Ele é inglês, esse cantor. Muito velho já. Então, sabe, eu me lembrei desse texto. Eu falei, oh meu Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do teu Evangelho, né? Sendo envergonhado por pessoas que usaram do Evangelho para enriquecer e depois ainda causam todo esse envergonhando, né, o Evangelho. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá, vamos para o nosso estudo do capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel. Gente, vamos tomar cuidado, viu? Porque eu não lembro se foi Paulo que disse que todos nós estamos sujeitos a pecar. Todos nós. Todos nós estamos sujeitos a cair em pecado. Então vamos, né, orar uns pelos outros, né, gente? Então vamos lá. Capítulo 34, pastores e ovelhas. Veio a minha palavra do Senhor, filho do homem. Profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Olha o que eu acabei de falar. Parece que foi até o Eterno que me fez chegar na vida desse homem. Eu até que gosto, eu gosto das músicas dele, sabe? Mas nessa altura do campeonato, eu nem sei se, sabe? Eu nem sei se o Senhor aprecia, sabe? Vai que ele fala que para gente que essa música, esses instrumentos, esse sacrifício ele abomina. O nome desse pastor era Jimmy Swaggart. Pois é. E está aqui. Filho do homem, profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, pelo contrário. A doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e ficaram para pasto de todos os animais do campo, porque se espalharam. As pessoas na igreja que se desviam por causa de escândalos.
As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todos os animais do campo por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eu estou contra os pastores, e requererei as minhas ovelhas das suas mãos, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Pois assim diz o Senhor Deus: eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Pois assim diz o Senhor Deus: eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvem e escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as farei vir dos diversos países. E assarei a sua terra e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacenta-las-ei com juízo, com inteligência. Quanto a vós, ó ovelhas minhas, diz o Senhor Deus, eu julgarei entre ovelhas e ovelhas. Olha aí. Quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Não vos basta pastar o pasto? Havereis de pisar o resto dos vossos pastos? Não vos basta beber as águas limpas, a vez de sujar o resto com os vossos pés? Olha aí, gente. Olha aí. Aquela ovelha, aquele bode, que não só bebe água, mas entra na água e lambuza a água. O Senhor vai julgar entre ovelha e ovelha, entre ovelha e bode. Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés e bebem o que foi sujado com os vossos pés. Tá vendo, gente? Tem ovelhas que sujam a água.
Tem bodes misturados entre as ovelhas que sujam a água. Pegam a palavra e deturpam a palavra. Ao invés de seguir exatamente o que está aqui que nós estamos estudando, fica passando a mão na cabecinha, né? Fica dizendo, não, não é pecado, não. Isso é porque você nasceu assim. Fica sujando a palavra. Sujando a palavra. Outro dia eu vi uma história que eu fiquei assim, eu falei, meu Deus do céu, de onde que essa mulher tirou isso? Jesus eterno. Sujando a palavra. Falando coisa que não tem, não tem lógica, não tem historiador nenhum que falou aquilo. Eu até que fui ouvindo. Quando ela falou aquela barbaridade, eu falei, nah, isso aí é água suja. Porque a palavra não fala isso. Não tem nenhuma tradição que diz isso. Água suja. São bodes enlameando a água. Gente, se não está aqui, principalmente no Velho Testamento, porque o Novo Testamento foi muito deturpado, gente. Cuidado. Principalmente, por exemplo, os Pentateucos, você tem que ler os Pentateucos, mas como um fato histórico, porque tem muita coisa ali também que foi adulterada. Viu? Se vocês estudarem a história de como é que o Pentateuco foi escrito primeiro, o Pentateuco foi escrito na mesma época que os profetas estavam profetizando. Na época da Babilônia. Não foi nem na época de Isaías, nem de Obadias, nem daqueles profetas que nós estudamos antes da Babilônia. Foi o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, eles foram escritos na Babilônia, tá? Por alguns escribas e sacerdotes que estavam lá na Babilônia, que foram exilados na Babilônia. Tá? Agora, os livros proféticos, eles foram escritos pelos próprios profetas. Eles foram escritos pelos próprios profetas, a não ser o livro de Jeremias, que foi escrito pelo escriba de Jeremias, que Jeremias ia ditando para ele e ele foi escrevendo. Jeremias nunca escreveu o livro dele, quem escrevia era o escriba dele. Ele tinha um secretário, que naquela época chamava escriba. Ele tinha um secretário que acompanhava ele, onde ele dormia, Ele foi preso com Jeremias. Ele ficou preso com Jeremias. Tá? Quando o Senhor livrou Jeremias da mão daquele rei, Jeroboão, como que é o nome daquele homem? Jeoiaquim, daquele Jeoiaquim, quando ele livrou Jeremias da mão de Jeoiaquim, o escriba também foi junto, lembra? Que eles estavam lá os secretários do rei falaram para ele ser foge, quando ele falou que o rei ia ser morto. Joaquim ia ser morto e não ia ser nem enterrado. Então, o secretário falou, você foge. Foge você e seu escrivão. Foge você e seu secretário. Esconde. O Senhor os escondeu. A palavra diz que o Senhor escondeu Jeremias e o escrivão dele. Então, mas Ezequiel não. Ezequiel escreveu do próprio punho. Ezequiel, esse profeta que nós estamos lendo, ele escreveu as profecias dele, ele deixou as profecias dele escritas. Tá? Então, você pode ter certeza que o que está escrito aqui nos livros dos profetas começa em Isaías e vai até Malaquias, ou qual que é o último profeta, gente?
Zacarias? Zacarias foi o último profeta, né? Até Zacarias foram eles mesmos que escreveram, tá? Eles escreveram, o Senhor ia falando e eles iam escrevendo. Então, aí você tem certeza absoluta que foi o Senhor quem falou. Por isso que eu estou estudando os profetas com vocês, porque eu tenho certeza que isso aqui foi o Senhor quem falou. Tá? Agora, quando os outros livros, eu já tenho as minhas restrições. Já tenho as minhas restrições. Então, vamos lá. Versículo 20. Por isso, o Senhor Deus assim lhes diz: eu mesmo julgarei entre ovelhas e ovelhas, gordas e ovelhas magras. Gente, olha o que o Senhor está dizendo aqui. Por isso, o Senhor Deus assim lhes diz. O profeta está dizendo, o Senhor Deus, quando o seu Deus está dizendo para vocês que Ele, eu mesmo, ele ainda repete, eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Ovelhas gordas significa que ela está comendo todo o pasto e pisando o resto para que as outras não comam. Visto que com o lado e com o ombro dás empurrões, olha o que o Senhor está vendo, gente. Olha o que o Eterno está vendo. Visto que com o lado e com o ombro dás empurrões, e com os vossos chifres escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Quer dizer, com atitude grosseira, com atitude arrogante, com a língua comprida, você afasta o irmão mais fraco da igreja. É como se você estivesse fazendo assim, dando empurrão com o ombro, metendo o chifre no irmão para que ele saia, para que ele caia, saia da igreja, Eu livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de presa, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Gente, vamos aprender isso, por favor. Vamos aprender isso. Não falar mal uns dos outros dentro da igreja, isso é muito importante, gente. Você não sabe por que a irmãzinha está passando por aquela situação, não julgue. Ajude. Se você não pode falar nada, se você não pode ajudar de uma outra forma, ore por ela. Quando você a vê, ore por ela. E quando você não puder fazer nada, fecha a boca, não fala nada. A única coisa que você deve falar aqui na sua cabecinha é: Senhor, tem misericórdia de nós todos. Tem misericórdia da irmã e tem misericórdia de mim. Só isso. Mas não fala mal do pastor, não fala mal do diácono, não fica fofocando, sabe? Fazendo igual o profeta falou ontem, o Senhor falou que pro profeta, eles ficam nas paredes conversando, nas portas conversando, falando mal de você. Foi o que ele falou para Ezequiel. Ezequiel, o seu povo fica atrás das portas falando mal, conversando, fofocando um com o outro. O Senhor está separando ovelhas das ovelhas. Aí acontece alguma coisa assim com... Nossa, né? Mas por que aconteceu aquilo com aquela irmãzinha? Levantarei, versículo 23. Gente, vamos ler os profetas direito? Vamos prestar atenção? Levantarei sobre elas um só pastor. 23, versículo 23. Levantarei sobre elas um só pastor e o meu servo Davi.
Olha, são duas pessoas que o Senhor está dizendo que vai separar. Vocês observaram aqui? Não é um só, não. Dois. Olha aqui. Levantarei sobre elas um só pastor, o meu servo Davi, e ele as apacentará, e lhes servirá de pastor. Levantarei sobre elas um só pastor, o meu servo Davi, e eles as apacentará. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Gente, que Davi é esse aqui? Que filho de Davi? O meu servo Davi. Não é nem meu filho, o meu servo Davi. O Senhor não está dizendo aqui do filho dele, está dizendo do servo Davi. Davi, nessa época, gente, estava morto, ó, uns 400 anos atrás. A descendência de Davi, que lembra que o profeta falou lá quando o Egito fosse destruído, no dia da destruição do Egito, o Senhor ia levantar um chifre na casa de Israel? Levantarei sobre elas um só pastor, o meu servo Davi. Não falou meu filho. Esse aqui não é o filho, é o servo Davi. E apacentar e servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio deles. Eu, o Senhor, o disse. Farei com elas uma aliança de paz e acabarei com os animais da terra para que habitem no deserto seguramente e durmam nos bosques. A elas e aos lugares ao redor do seu outeiro eu porei por bênção, farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênção serão. As árvores do campo darão o seu fruto e a terra dará sua novidade. Estarão seguras na sua terra, saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que se serviam delas. Não servirão mais de presa aos gentios, e os animais da terra nunca mais as comerão, habitarão seguramente, ninguém haverá que as espante. Isso aqui é uma promessa futura que ainda não aconteceu. Levantar-lhes-ei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor, Deus dos exércitos. Ora vem, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, meu Pai. Tem misericórdia de nós. E aqui acabou o capítulo 34. Promessa, gente. Advertência e promessa. Advertência aos nossos pastores, como aquele exemplo que eu dei hoje, quando eu comecei o vídeo daquele pastor, né, americano. Advertência contra o pecado, contra o mau pastor, né? O que não falta hoje nos nossos dias, infelizmente. E uma promessa, a promessa do próximo rei, o meu servo Davi, e a promessa de que o Senhor Deus, Ele mesmo apacentará as suas ovelhas. O servo Davi será como um instrutor que vai substituir aquele cuidado que o Eterno precisa, né, demonstrar às suas ovelhas.
Então, o servo Davi, o príncipe servo Davi, que vai estar no meio dessas ovelhas para apacentá-las. E nós, como oliveira enxertada, estamos incluídos nessa bênção. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nos abençoe, que nos dê capacidade para entender. Vamos continuar estudando, vamos continuar buscando o Senhor, né? E se ofereça ao Eterno. Faça uma oração, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, me mostra o caminho, apacenta o meu coração, seja o meu pastor. Seja o meu pastor, é a minha oração diária, gente. Senhor, eu preciso aprender. Eu quero aprender no teu colo, Senhor. Eu quero aprender diretamente do teu colo. E é único, isso aqui, gente, essa palavra que nós estamos estudando, esses profetas com essas promessas maravilhosas, eles são como as histórias de Ninar, que o Eterno conta para a gente. Há uma tradição muito linda que eu acho entre os judeus. Todas essas festas que tem em Israel, as famílias, elas se reúnem, não é só não, todo Shabat. E eles contam a história, como é que foi, como é que Deus separou Abraão, a promessa de Deus a Abraão, o livramento do Egito. O profeta Moisés, vocês sabem que até hoje eles têm uma cadeira para Moisés na mesa. Eles convidam o Moisés até hoje para sentar à mesa com eles. Eles têm uma cadeira separada para Moisés. De tão sério que eles levam. Isso é o judeu, não o judeu secular. O judeu secular nem acredita mais em Deus. Isso é o judeu religioso mesmo. Eles têm uma cadeira separada. Até hoje, Moisés, ele é assim. É assim que nós deveríamos ser com os nossos filhos, né? Contar a história do nascimento de Jesus. Todo Natal, aqui em casa, nós contamos a história de Jesus de Nazaré. Todo Natal. E as crianças sabem tudo. Sabem tudo. A gente começa e eles continuam. Cada um fala uma coisa do que aconteceu daquela época. O nome, né? O nome dele, o nome do pai, da mãe, a cidade que ele nasceu, por que ele veio. Sabe? O significado dos presentes que os reis magos deram. Todos eles sabem tudo. Porque nós fazemos questão de todo ano, antes deles abrir os presentes de Natal, nós temos esse momento de devocional com todas as crianças. É uma tradição que nós temos aqui. Para que isso entre no coraçãozinho deles. Para que eles saibam quem realmente é Jesus de Nazaré. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tá? Tenha uma boa noite no Brasil. Que tenha uma boa semana também, né? Amanhã já é segunda-feira. Gente, 13 amanhã. 13 de maio. 13 de maio. A festa lá em Fátima, né? O aparecimento do anjo. Gente, outra coisa, viu? O pessoal fica falando que Maria apareceu em Fátima. Não é Maria, não. Foi anjo, viu? Quando você chega lá, você conhece a história de verdade. Foram anjos que apareceram para eles. E as crianças falavam que era Maria porque é o espírito católico, né?
Mas quando você chega lá na gruta e tudo, eles falam que é um anjo, tem até a fotografia de anjo lá. Então tá, gente, tenha uma boa tarde, tenha um bom dia aí no Brasil, uma boa noite aí no Brasil, porque agora já deve estar de noite aí também, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tchau, tchau.